Está circulando por aí um vídeo de uma palestra do Alexandre de Moraes para os formandos da USP, em que ele faz a brincadeira sobre ter transferido o Bolsonaro para Papuda e não sei o que lá. E o pessoal tá reclamando muito e não sei o quê. E olha só, primeira coisa, duas coisas. Eu não vi nada demais no vídeo. Ele fez uma piadinha com a questão ali, não quer dizer nada, né? Agora, o que chama atenção nessa história é aquilo que eu falo pra vocês, né? O que chama atenção é como que esse pessoal perdeu o controle. O que ele fala ali, dentro da ótica da bolha da esquerda, é razoável. É isso que eles faziam no passado. É isso que eles esperavam que toda a sociedade brasileira estivesse reagindo nesse momento, né? Achando lindo o Bolsonaro na Papuda e não sei o que lá. A turma do direito toda aplaudiu. Meu amigo, eles vão fazer o que ali, cara? O cara é paraninfo da turma, foi escolhido por votação da turma para ser o paraninfo deles. Então é lógico que eles iam aplaudir, é lógico que eles gostam, né? Infelizmente, de fato, as turmas de direito, eu posso dizer para você, eu sou formado em direito no Brasil, sou advogado, e é a maior parte extremamente esquerdista, cara. A maior parte está comemorando essa prisão do Bolsonaro de forma muito efusiva. Mas isso não muda o fato de que a sociedade brasileira não é composta só de advogados. Primeiro que tem advogados que não são de esquerda, e segundo que a sociedade brasileira é muito mais do que os advogados. E esse é o problema do Alexandre de Moraes. Veja, eles estão seguindo um roteiro certinho, que era o roteiro que eles faziam antes, na era da informação centralizada e coisa e tal, para desacreditar um político, para acabar com a carreira de um político. Isso funcionou inúmeras vezes para eles. Ele está seguindo exatamente esse roteiro. E não consegue mais, né? Enfim, vamos falar sobre isso. Vamos falar também que, segundo estão dizendo, o Bolsonaro gostou da transferência para Papudinha. Eu não sei, não tive ainda não tivemos ainda informação direta da fonte dele dizendo que preferiu. Mas vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que a Papudinha é melhor mesmo em termos de saúde para o Bolsonaro, tá? Eu sou Peter Turgunian e obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Hoje eu já fiz o que tinha que fazer. Foi o único comentário que o Alexandre de Moraes fez. Ele nem sequer citou Bolsonaro e Papuda. Foram os estudantes ali na região, né, na USP, que fizeram essa ligação e acharam engraçado, né? O Alexandre de Moraes estava fazendo uma palestra para a turma, então uma palestra para amigos, para pessoas que gostam dele, então ele estava fazendo um showzinho dele ali. Cara, não tem nada demais isso, tá? Fazer palestra é a coisa mais normal do mundo. Quer ver? Eu vou tocar o vídeo para vocês ouvirem aqui, para vocês verem. Foi bem rapidinho o ponto que ele falou. Olha só. Não é do direito. Então, 8 discursos para vocês é um absurdo do absurdo. E vocês percebem que ninguém cumpriu os 3 minutos. O que quase eu tive que tomar algumas medidas. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, ele estava reclamando que teve 8 palestras antes da palestra dele, né, que foi o paraninfo da turma, ou seja, e ninguém cumpriu os 3 minutos, todo mundo falou mais tempo do que devia, então ele ameaçou prender o pessoal lá e coisa e tal. O próprio Alexandre de Moraes está fazendo brincadeira com esse tipo de coisa, de ser o durão e coisa e tal, né? E a maior parte das críticas, teve crítica, bom, o pessoal da esquerda achou lindo, né? O pessoal da esquerda, fez piada, olha que engraçado, não sei o que lá. O pessoal bolsonarista reclamou, né? Falou, poxa, isso mostra como o Alexandre de Moraes tem o lado dele. E é verdade, evidentemente que tem o lado dele, tá mais do que claro isso. Ele não poderia ser juiz nesse caso. É o que eu falo desde o início nessa história. O Alexandre de Moraes é o procurador nessa história. Ele saiu do Ministério Público, entrou para o STF, mas nunca deixou de ser procurador, o que é um absurdo, não poderia ser nesse caso. Mas, de novo, a verdade subjacente que mostra isso é a falência desse modelo deles. Eles fazem isso porque houve uma época que isso seria o pensamento geral da sociedade, que toda a sociedade iria acreditar nisso daí, ia estar achando engraçado, já ia estar tratando o Bolsonaro como uma piada. Lembra que eu falei para vocês, todo esse objetivo do inquérito, entre aspas, do golpe lá do Alexandre de Moraes, nunca foi prender o Bolsonaro. Prender o Bolsonaro, eles não precisam disso. Eles podem prender o Bolsonaro a qualquer hora, né? O Alexandre de Moraes prendeu um monte de gente a partir de absolutamente nada. Se o que ele quisesse fosse apenas prender o Bolsonaro, isso não justificaria essa coisa toda que eles fizeram. O que eles queriam era desacreditar Bolsonaro face à sociedade brasileira, que as pessoas deixassem de gostar do Bolsonaro. E eles esperavam isso. Por quê? Porque houve uma época que a imprensa, quando a imprensa decidia aqui no Brasil, ela realmente destruía um político, né? O Fernando Collor teve maioria dos votos aqui para presidente, ganhou com muita folga aqui presidente, e depois foi totalmente destruído. Hoje em dia ele pena para conseguir o voto de para Senado lá em Alagoas e coisa e tal. Por quê? Porque a Rede Globo destruiu o cara. E merecidamente, não tô dizendo que foi errado no caso do Collor, não. No caso do Collor foi certo isso. Mas eles tinham esse poder de fazer isso, né? Porque, veja, quem fez o Collor também foi a Globo. A Globo fez o cara e desfez o cara. A Globo está acostumada a fazer isso. Ela vem de uma época que ela podia fazer isso a qualquer momento. Criar
um líder e destruir um líder em qualquer momento. E esse é o problema do Bolsonaro, porque a Globo nunca gostou do Bolsonaro, né? E aí eles percebem que não tem mais esse poder, e de fato não conseguiram. Essa piada soa tão estranha pra gente, por quê? Porque é uma piada que lá no círculo da extrema esquerda lá, é tranquilo. Realmente, eles acham engraçado, acharam engraçado. Que bom, vai lá Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Todo mundo feliz da vida, todo mundo rindo e coisa e tal. Eles querendo tratar a coisa como se fosse Bolsonaro um caso do passado, Bolsonaro destruído, Bolsonaro acabado. Eu acho que eles estão cometendo um erro enorme. Por quê? Porque eles estão usando uma arma que ela funciona muito bem se você tem essa capacidade de criar o consenso social, que eles já tiveram no passado, mas não tem mais agora. E quando você usa essa arma para criar esse consenso social e não consegue criar o consenso social, o efeito rebote disso é muito grande, tá? O Bolsonaro vai voltar com muita força aqui. Tem esse artigo aqui da BBC de que estudos de Harvard dizem que o condenar líderes como o Bolsonaro pode provocar efeito rebote. O que é isso, né? O efeito rebote é justamente quando as pessoas não encaram a pessoa como realmente culpada, né? O STF fez todo o roteiro dele para dizer que não, Bolsonaro tentou um golpe, Bolsonaro golpista, foi condenado porque tentou um golpe, coisa e tal. E a expectativa deles é que a sociedade brasileira internalizasse isso, que deixasse de ser meramente uma acusação do STF e passasse a ser uma coisa que as pessoas acreditam por si só. Entrou no senso comum da sociedade, criou-se esse consenso social em cima da culpa do Bolsonaro, só que isso não aconteceu. E o que eles alertam nesse caso aqui é que isso costuma dar efeito rebote, o cara costuma voltar muito mais forte mais adiante. Por quê? Porque por mais que nesse momento o Bolsonaro esteja com uma visão em sua maioria negativa, olha essa outra pesquisa que aconteceu aqui. O Bolsonaro tem imagem negativa para 53% dos eleitores, segundo a Quaest. A Quaest a gente sabe que é lulista, né? Mas mesmo assim, 53%, um pouquinho mais da metade, e caiu, tá? Era 55%, agora caiu 2 pontos percentuais para 53%. E, por outro lado, o levantamento aponta que 41% tem uma imagem positiva do ex-mandatário. Então, ou seja, aqui que está o problema deles. O que eles esperavam é, a essa altura, tipo 80% da sociedade brasileira vê o Bolsonaro negativo e uns 10% vê positivo e pronto. Que era mais ou menos o que acontecia na época do Collor, na época do Lula, inclusive, das acusações contra o Lula, né? Ou seja, isso é o que eles esperavam para funcionar o esquema que eles queriam de destruir o Bolsonaro, né? Só que eles não conseguiram. Nesse momento, que é o momento pior em termos de imagem para Bolsonaro, porque ele, em tese, acabou de ser condenado, acabou de ser preso, eles só conseguiram uma visão negativa para 53% da sociedade. O Lula tinha uma visão negativa muito maior na época que foi preso lá pelas acusações do Petrolão. Por um motivo óbvio, né? Porque o Lula era culpado realmente, é muito diferente do caso do Bolsonaro. Mas repara que o que mais mostra essa fala do Alexandre de Moraes é que deu errado o plano deles, né? Para o direito da USP, lógico, um monte de esquerdista, lindo de morrer, riram pra caramba, acharam engraçado. Expõe a hipocrisia do Alexandre de Moraes, expõe como ele é parcial. Tudo isso é verdade. Mas a verdade é que expõe muito mais a falha deles em conseguir destruir Bolsonaro. O efeito rebote, meu amigo, vai vir e vai vir muito forte pro Bolsonaro, você pode ter certeza. Não sei quando. Se o Flávio conseguir se reeleger esse ano, se o Flávio conseguir eleger esse ano, eu tenho certeza que rapidamente, antes de 2030, a gente já tem essa coisa toda resolvida. Se o Flávio não se eleger esse ano, a gente tem problemas, vai ser mais demorado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que voltar, o Bolsonaro vai voltar, né? E com relação à transferência para Papuda, né? O pessoal está colocando aqui, é lógico que a esquerda ia comemorar isso. A esquerda tá vendo isso como uma vitória, olha só, tá na Papuda e coisa e tal. E é lógico que, de novo, entre o pessoal da esquerda, na bolha da esquerda, ganhamos, o Bolsonaro na Papuda e não sei o que lá. Não é na Papuda, é na Papudinha, eu já expliquei, na verdade é no 19º Batalhão de Polícia Militar ali, que é próximo à Papuda. Mas beleza, deixa eles rirem com isso, né? Aqui, ó, segundo um especialista político aqui, está dizendo aqui para o Brasil de Fato, que é um jornal de extrema esquerda, né? Transferência de Bolsonaro para Papudinha foi dentro da lei simbolicamente mais humilhante, avalia cientista político esquerdista, é lógico, né? Não vejo isso como humilhante não, tá? O Bolsonaro é inocente, esse é que é o ponto. Esse foi o ponto que eles não conseguiram vender, de que o Bolsonaro é culpado. Isso eles não conseguiram vender para a população brasileira. Esse 53% da Quaest aqui é uma derrota para eles. Mas é a maior parte da população brasileira. Mas pouquinha diferença, e no ponto que seria o pior ponto da trajetória toda daqui para frente, ele tende a recuperar isso daqui, né? Então, ou seja, isso daqui tem um lado negativo, não tenha dúvida, a esquerda vai comemorar, não tenha dúvida, mas eu acho positivo, como eu expliquei para vocês. Por quê? Porque a minha preocupação maior, e eu acredito que é a preocupação maior também da Michele, do Tarcísio, do Flávio, do Carlos, de todo mundo ligado ao Bolsonaro, é a saúde dele. Para ter o efeito rebote,
do Bolsonaro, a gente precisa que o Bolsonaro esteja vivo, né? Que o Bolsonaro esteja com saúde. E isso é muito importante aqui, ó. Segundo dizem aliados, aí eu não sei porque o Terra eu não consigo confiar muito, mas a gente espera que seja isso. Bolsonaro gostou da transferência, né? O ex-presidente passou de uma cela de 12 metros quadrados na superintendência da PF para uma área de 65 metros quadrados no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF. E a gente mostrou esse vídeo, eu mostrei para vocês aqui, é um lugar melhor, ele tem lugar para banho de sol, ele pode sair na areazinha ali, pode tomar um banho de sol, cara, isso faz uma diferença do caramba, bicho. Psicologia, isso faz diferença pra caramba. Você ter um dia de sol, você poder sair fora, ficar ali, mas você tá tudo cercado com grade, coisa e tal, mas tu tem o sol, você olha o céu, você olha as árvores, isso faz diferença, né? E além do que é uma área maior, tem outras pessoas ali que ele pode interagir. Na PF ele estava sozinho ali, isolado. Então, eu acho que foi uma coisa positiva, né? Lembrando que isso daqui não é ainda o resultado da conversa da Michelle e do Tarcísio, tá? Isso daqui já estava determinado antes da conversa da Michelle e do Tarcísio. Aqui, ó. Moraes determinou uma nova perícia médica em Bolsonaro para decidir sobre a domiciliar. Então, além dessa transferência para Papudinha, que já foi uma coisa positiva, além disso, o Moraes determinou também que faça-se uma nova perícia em Bolsonaro. Vamos ficar com a expectativa que, quem sabe, ele não vai para prisão domiciliar. Quem sabe o Bolsonaro não passou ele para Papudinha exatamente para poder dizer, aí, foi para Papuda, coisa e tal, agora bota ele em prisão domiciliar. Pronto, acabou, vai para domiciliar. Seria o melhor dos mundos. Tomara que seja isso. Vamos aguardar. A questão agora é lutar. Não fiquei chateado com esse discurso do Alexandre de Moraes. Achei que é uma besteira, não faz diferença isso daí. Só mostra o fracasso desse pessoal em tentar destruir Bolsonaro. Podem aguardar, o efeito rebote vai vir. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.